Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia do Ar. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. Nesse momento, estamos aqui com a internacional doutora Sabrina Chagas. Sabrina, oncologista, formada aqui no Rio de Janeiro, carioca da Gema, faz especificamente mama, mas muito mais do que isso. Sabrina tem especialização em cuidados paliativos e tem uma defesa grande das causas específicas, todas ligadas ao além-oncologia, aquilo que intervém no cuidado e no bem-estar do paciente. Tanto que amanhã ela vai estar coordenando com a gente aqui o nosso módulo de medicina integrativa. Sabrina, muito bem-vinda, muito obrigado por ajudar a gente no congresso, muito obrigado pelo trabalho que você faz com a gente aqui, o cuidado com os nossos pacientes. Eu queria te convidar para falar um pouquinho dessa mesa de amanhã, explicar o que é medicina integrativa, onde a gente pode impactar, falar um pouquinho das coisas específicas das questões LGBTQI+, enfim. Vamos lá nesse assunto, queria que você desenvolvesse um pouco. Vamos. Primeiro agradecer, Marcos, a oportunidade. É o segundo ano consecutivo que a gente tem essa mesa e é um sucesso. No primeiro ano, que foi ano passado, a nossa sala ficou lotada do começo ao fim. Verdade. A gente teve que pegar a cadeira do lado de fora e a mesa foi aplaudida de pé. Então, eu fico muito feliz de perceber essa demanda do público, né? Isso mostra para a gente que a gente está trazendo um olhar humanizado e a gente está olhando para o paciente de forma integral, que é como deve ser de verdade. Enfim, a mesa, né, quando a gente fala de medicina integrativa, há uma grande confusão sobre o tema, muito preconceito, infelizmente. Então, eu começo a mesa desmistificando, né, tantos empecilhos, tantos mitos que tem ao redor do tema. Então, primeiro é importante falar o que não é medicina integrativa. Medicina integrativa nunca vai ser medicina alternativa, a gente nunca vai abrir mão do tratamento convencional para o paciente em troca de alguma outra coisa que não seja comprovada. O paciente sempre vai seguir o tratamento convencional. E a medicina integrativa ela é sempre embasada em ciência, né? Então, a gente sempre vai ter estudos científicos apoiando o tema. E por que a gente usa o termo medicina integrativa, né? Se não é uma especialidade, não será uma especialidade. Nos estudos internacionais, todos o termo medicina integrativa, oncologia integrativa é usado. Também nos hospitais, nos grandes hospitais internacionais que a gente tem, no MD Anderson, Dana-Farber, existe no escopo do hospital uma área de medicina integrativa. Então, esse termo foi adotado pelo Brasil. Mas, infelizmente, né, como em todas as áreas médicas e não médicas, a gente tem pessoas que se aproveitam de nomes e títulos para fazer o que não é correto. Então, a gente tem que enfatizar que aqui a gente traz o que é ciência para o bem-estar e o olhar integral do paciente. E aí, falando de medicina integrativa, o que é, né? Muita gente pensa que, no primeiro lugar, está pensando em prescrição de alguma erva, algum chá. E é importante entender que medicina integrativa é mais sobre o paciente tomar as rédeas do próprio tratamento do que propriamente a prescrição de alguma coisa. E aí, quando a gente fala desse olhar do paciente, o que a gente está falando? Né? De alguns pilares da saúde. A gente está falando do bem-estar físico, da alimentação, do sono, da atividade física, das pessoas que eles se relacionam. A gente tem que estar num ambiente saudável, né? A gente faz aquela analogia do peixe no aquário sujo, né? O peixe não vai viver bem. A gente fala também de espiritualidade, de ter um propósito para a vida. O propósito muitas vezes nos move e faz a gente buscar socialmente pessoas que nos nutrem também. Então, a medicina integrativa tem vários pilares. E é sobre isso nossa mesa amanhã. Então, ano passado a gente deu o pontapé inicial sobre esses pilares e esse ano a gente está ampliando um pouco esse olhar. Então, a gente vai falar sobre letramento, a importância que tem do paciente entender o seu diagnóstico e o seu tratamento. E quando ele entende, ele consegue ser dono do próprio caminho, questionar e adotar hábitos de vida mais saudáveis. A gente vai falar das questões raciais, das questões da população trans, LGBTQIAP+, que são grupos que entram pouco nos estudos científicos. Então, a gente precisa trazer esse olhar para a gente entender melhor essa população e que a gente consiga diminuir um pouco as iniquidades sociais.
a gente vai ter mais coisas. A gente vai falar também do sono, de cannabis, né? A gente fala tanto da cannabis medicinal. Será que na oncologia ela está aprovada para quê? Né? A gente vai ter surpresas também. Sabia que tinha surpresa. Eu sabia, eu estava com essa pergunta na ponta da minha língua aqui. E aí, Sabrina, qual vai ser a surpresa? Não dá para você falar, né? Mas sabia que ia ter uma surpresa. Vai ser legal? Me fala aí. Olha, é impossível ter Sabrina e não ter surpresas. Verdade. Isso é verdade. Olha, coisas que são garantidas. Vai ser emocionante, Bom, vai ser animado bom, e vai ter surpresa. bom. Então, tá Sabrina lá e assim, eu não estou organizando o módulo sozinha, gente. Eu tenho como coordenadores também o Caio Viana, que é psico-oncologista da nossa equipe lá de São Paulo, e também a Fabiana Rotes, que é a nossa chefe da fisioterapia oncológica. Então, assim, a gente pensou nesse módulo com muito carinho para vocês. A gente vai ter uma palestra de equilíbrio mente-corpo, toda baseada em evidências, e como que ela pode ajudar para diminuir os efeitos colaterais do tratamento, que é com a Regina, e vai ter uma surpresa. E também, no final, a gente vai ter o Alex Silva. Alex Silva, que é global, toda hora está na televisão, e ele tem um projeto lindo com as favelas compassivas. Ele sobe o morro, ele sobe as comunidades para acolher a população carente. E eu falo assim, tem pessoas que a gente tem que ter na vida, porque são pessoas muito especiais, que têm muita luz e nutrem nossos sonhos. Algumas a gente encontra sempre, né, Marcos? Mas a gente também tem o Alex Silva, que é uma pessoa muito inspiradora, e ele vai estar aqui amanhã para fechar a nossa mesa. Muito bom, Sabrina. Ver a sua animação, a sua empolgação, o sorriso que tem nos seus olhos quando você fala desses assuntos assim, é maravilhoso, né? Empolga a gente. E como você falou, é um tema que às vezes as pessoas minimizam, não conhecem direito. Então, desmistificar, esclarecer, baseado em evidência, eu acho que é um caminho melhor e a gente tem a responsabilidade de fazer isso. Você é uma embaixadora enorme disso. E eu queria que você fizesse, para a gente finalizar, uma avaliação de como é trabalhar na Oncologia DOR. E aí você falou que está vindo uma pessoa de São Paulo, do nosso time, para cá, com essa possibilidade de estar integrando o conhecimento no Brasil inteiro. A gente tem gente de 11 estados aqui participando como palestrante, coordenador, orientador, organizador, enfim, podcaster. Então, a gente tem gente de todos os lugares aqui dando alguma contribuição. Como é que é essa experiência em poder estar num grupo tão grande, tão diversificado, e como isso engrandece o nosso trabalho do dia a dia, do seu ponto de vista? Então, Marcos, eu trabalhei 10 anos em outro grupo e eu estou aqui já fazendo 5 anos. E, assim, como que ampliou o meu olhar sobre essas questões? A gente tem uma equipe que é muito humanizada, muito preocupada em atender nossos pacientes e levar um acolhimento, e isso é muito importante. O interessante é que a gente andando aqui no congresso, a gente vê as pessoas sendo paradas para tirarem fotos com vários outros profissionais. Então, a gente vê que esse contato com as pessoas do Brasil inteiro é muito rico. Então, a gente ter essa oportunidade de estar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, assistir às aulas e todos os dados que elas trazem, isso não tem preço, sabe? E quando eu montei essa mesa junto com a Fabi e com o Caio, foi pensando nisso, trazer a oportunidade de juntar pessoas boas que nós temos no nosso corpo clínico no Brasil inteiro, para que juntos a gente consiga fazer a diferença. Sabrina, te agradeço imensamente o fato de você existir, porque você transforma a vida de milhões de pessoas com tudo que você faz, começando pelo sorriso e pela essa quantidade de amor que você tem dentro de você, que você põe para todo mundo em vários projetos, Papo Rosa, enfim, os apoios que você faz para todo mundo que tem necessidade de divulgação do cuidado, as palestras que você dá falando sobre o autocuidado, a responsabilidade que a gente tem que ter com nós mesmos. Enfim, obrigado por essa pessoa que você é, obrigado por estar com a gente e agradeço e espero que você fique anos com a gente aqui, para que a gente possa cada vez crescer mais e falar mais de coisa importante da maneira que você está falando. Obrigada, Marcos, sempre um prazer, estou sempre a postos. Obrigadão.